Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Boa noite para todos, graça e paz, amém? Amados, eu estou aqui com um desafio agora. Vou tentar fazer uma proeza aqui. Não sei se vou conseguir, certo? Eu vou fazer um resumo bem breve das 4 festas que falta da gente falar. Vou falar sobre a Páscoa, pães asmos, vou falar um pouquinho também primícias. Vamos falar de todas essas festas que ainda falta. Abra a sua Bíblia aí, lembrando que amanhã é o dia do grande jejum, né? Iremos fazer o nosso propósito de jejum de Yom Kippur, e amanhã é esse dia especial, né? Então nós vamos tentar aqui embromar para falar um pouquinho sobre as 4 festas que ainda falta a gente falar. Não deu, né? Mas no ano que vem a gente vai expor mais, né? É muita coisa, irmão, né? Você vê que o pastor Valci gastou 3 dias para falar, ainda não fala tudo. 3 dias para falar sobre tabernáculo, e não dá para falar tudo, sempre falta coisas, né? E aqui eu vou tentar fazer uma proeza aqui com os irmãos, para resumir aqui 4, que dava mais uma semana de estudo. Vou tentar resumir tudo isso em 40 minutos no máximo, né? Páscoa, pães asmos, nós vamos falar de primícia e Pentecoste. Olha quantas, né? Conhecidas também como festas do outono, né? Falamos sobre as festas das primaveras, né? Preste bem atenção, irmãos. Estas 4 festas aqui que eu vou falar, bíblicas, elas já aconteceram, e estão acontecendo, e vão acontecer na plenitude. Preste atenção, vou repetir. Estas festas, o seu cumprimento espiritual, o seu cumprimento profético já aconteceu, está acontecendo, e a plenitude disso daqui vai acontecer também, amém? Levítico capítulo de número 23, ou melhor, vamos deixar Levítico para lá. Êxodo capítulo 12, depois nós abrimos no Levítico 23, porque lá no Levítico 23 faz o resumo de tudo, né? De todas elas. Mas vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 12. Êxodo. Quem achou, diga amém. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho de perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o que pode comer. Fareis a conta conforme a um cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardará até o 14º dia deste mês. E todos se irão se ajuntar, todos da congregação de Israel, e se santificará à tarde.
Tomarão do sangue e poluirão nas ombreiras das casas, em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em quem comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas comerão. Não comerei dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça como os seus pés e a sua frissura. Nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim pois o comereis, e os vossos lombos ficarão cingidos, e os vossos sapatos em vossos pés, e o cajado em vossas mãos, e comerei apressadamente. Esta é o que? É a Páscoa do Senhor. Amém? A Páscoa. Você sabe que para o cristianismo é uma das festas mais lembradas, né? Talvez não se lembre tanta das outras festas, mas para nós cristãos que temos um entendimento sobre a Páscoa relembra o que, irmãos? A morte de Jesus, né? E a Páscoa, ela tem vários, não vai dar tempo de falar tudo, vários entendimentos proféticos, começando por aqui. A palavra Páscoa significa Pessah, diga assim, Pessah, é a palavra hebraica. E esta palavra Pessah significa passar por cima. Repita comigo, Páscoa significa passar por cima. Por que passar por cima? Ou em outras traduções, e depende da linguagem que a pessoa vai expor isso, significa também passagem, né? Passagem. Por quê? Porque Deus disse para o povo de Israel, aquele povo que estava escravo há 430 anos: olha, na morte dos primogênitos, eu vou enviar um anjo aí, e ele vai passar por cima das casas, e a casa que não tiver o sangue do cordeiro, como eu vou lhe informar agora para vocês, eu vou ferir de morte todos os primogênitos. E não foram só os primogênitos dos filhos, homens, seres humanos, foram o primogênito dos animais também, de tudo. A Páscoa, ela celebra, e o seu cumprimento profético, irmãos, acontece quando a família judaica, hebraica na época, se reúne para matar um cordeiro, para se salvarem, para não ser mortos. Então a Páscoa para nós, além da morte e da ressurreição de Cristo, também significa a época e o momento em que Jesus foi morto e se entregou como o Cordeiro de Deus para cada um de nós. Ele doou o seu sangue para nós e disse: ó, passe nas portas das casas de vocês, porque esta família será protegida da morte. Hoje nós temos o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que nos lava, que nos purifica, e não só lava e purifica, como também protege de todo o mal. A marca é para aquele anjo identificar a casa que tiver marcada com o sangue. Ele não tem poder de entrar, ele não tem permissão de entrar. Então Deus deu isso para eles. É engraçado que quando Jesus ele vai para ser entregue, havia todo um rito, né? Se eu fosse falar que todo o rito que havia por trás disso, nós íamos ficar horas e horas aqui. Mas era o momento exato, no mesmo momento que o sacerdote na época de Jesus, no templo que era o templo de Salomão, no mesmo momento em que estavam se sacrificando o Cordeiro Pascual, Jesus na cruz do Calvário também estava entregando a sua vida.
Quando você começa a examinar essas festas aqui, dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão profética, com olhos de revelação, você vai começar a entender. Mas será que tudo isso foi coincidência? Ou através das festas, Deus queria passar uma mensagem e trazer para nós aquilo que Paulo diz, figura de coisas futuras. Repita, figuras de coisas futuras. O que são figuras de coisas futuras? É como se fosse um ensaio de coisas que iriam acontecer futuramente. Eu falei aqui sobre a festa das trombetas, que é a figura de coisas futuras sobre o arrebatamento. Sim, sobre o arrebatamento. Então Jesus, ele vai ser o cumpridor. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro Pascual que livrou não só uma família, mas toda a humanidade. Ele morre nessa época, nesse mesmo período de Páscoa. Aí a Bíblia diz que você vai perceber também que uma festa, essas daqui, uma é dentro da outra, é uma atrás da outra, em seguida da outra. Nessa mesma época de Páscoa, Deus falou para o povo: vocês também vão celebrar uma festa chamada Pães Ázimos. Diga, Pães Ázimos. Por que Pães Ázimos? Eu vou abrir aqui também para você entender, Levítico, abra aí se você pode me seguir, Levítico capítulo 23, Levítico 23, versículo de número 6, diz assim: e aos 15 destes dias do mês é festa de pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa convocação, em nenhum trabalho fareis. Preste atenção nesse negócio aqui, é muito bacana esse entendimento. O pão ázimo é o pão sem fermento, é o pão sem levedar, certo? Porque na época da Páscoa, que Deus estava tirando o povo do Egito, tinha que ter algum mantimento para o povo comer no meio da rua, no meio do deserto. E Deus fala assim: prepara todo mundo, prepara as massas, fala para as mulheres pegar as massas e fazer um pão agora, em cima da hora, irmãos, apressados. E antes do pão levedar, antes de aplicar o fermento, vocês vão assar. Não pode se colocar fermento, porque o negócio tem que ser assim, sabe por quê? Porque à meia-noite vocês vão escapar e fugirem daqui, fugirem do Egito. Vocês vão, perna para quem tem. O pães ázimos. Você sabe que um dos significados do fermento é o pecado, sim ou não, irmão? Isso é fácil, né? A Bíblia diz que nós temos que ficar fora do fermento dos fariseus, das contendas, das intrigas, das religiosidades, certo? O pão relembra o que? Corpo de Cristo, certo? E qual é o cumprimento no Novo Testamento? Houve a Páscoa e em seguida a festa dos pães ázimos, certo? A Páscoa, morte, pães ázimos, que já é uma adicionada na outra festa, está falando do sepultamento de Jesus. Está falando do que? Sepultamento. Porque quando Jesus ele é sepultado, vai ser no primeiro dia lá em Israel, na época que Jesus morreu, primeiro dia da festa de pães ázimos.
Quantos dias Jesus ficou no seio da terra, irmãos? Quantos dias? 3 dias. O pão não poderia levedar. O corpo de Jesus não deu tempo de apodrecer. Olha aqui o entendimento. Começa a captar. Eu vou ler um outro versículo aqui, muito interessante também, que fala desse sepultamento e do preparo dele. Mateus, abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versículo 40. Que diz assim, ó: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Na época que Jesus morre e ele é sepultado, no crepúsculo, aí tem uma briga aqui, viu, irmãos? Tem uma briga aqui, tem ou não tem teológica? Que briga é essa, pastor? Que dia que foi que Jesus foi sepultado, irmão? Aí tu vai me falar, não, foi sexta-feira. Sexta-feira dá? Não dá para bater, porque a Bíblia conta, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 4, diz que os dias são contados em manhã e tarde, a noite não se conta. Então, crepúsculo 6 horas para os judeus já é um outro dia. Para Jesus ter ficado sepultado no seio da terra 3 dias, como a Bíblia diz, e 3 noites. 3 dias e 3 noites. E é exatamente na época, ou no mesmo momento da festa dos pães asmos, no primeiro dia, quarta-feira, das 18 horas para 18h01. Quando Jesus é sepultado, então já é quinta-feira da manhã. Para nós aqui ainda é 18 horas. O que é 18 horas, irmão? É a noite ainda, né? Mas para os judeus já é um outro dia. Aí então ele fica, ó, quinta, sexta, no sábado, aí o crepúsculo de novo, do sábado, 18 horas, para eles já é o domingo, é o primeiro dia. Então Jesus ele vai ressuscitar exatamente às 18 horas do sábado, irmão. Ali é amanhã para eles. Ali é já um outro dia. Ali é onde Jesus começa a visitar cada pessoa, porque dá exatamente na mesma época que estava se comemorando os pães asmos. Então, quarta-feira no crepúsculo, 6 horas, 18 horas para nós, vira o dia, é a hora que eles tiram Jesus e colocam o corpo dele na sepultura. Já é quinta-feira. E aí a quinta-feira é o primeiro dia dos pães asmos, porque está ligado diretamente ao sepultamento de Jesus. Vocês vão correr depressa do Egito, vão comer o pão asmo, e não vai dar tempo nem do pão asmo apodrecer e levedar. Assim será o corpo também do mestre, não vai dar tempo de apodrecer, porque no terceiro dia ele vai ressuscitar. Preste atenção, vou ler mais um versículo para você. João capítulo 19. Abra aí. Eu vou ler o 14, depois nós vamos lá para o 30, tá? O 14 diz assim, ó, que esse dia, preste atenção, era o dia de preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Agora vamos lá para o 30.
E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a sua cabeça, o entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Diga assim: um grande dia de sábado. Você tem que lembrar uma coisa, irmão, também. Como eu disse, acho que eu falei também nas trombetas, falei também no vídeo que eu fiz do estudo do YouTube. Nós temos aí algumas religiões que guardam o sábado, sim ou não? Algumas ramificações até cristã, certo? Mas na verdade, o sábado ele não é um dia. Espiritualmente, o sábado é um lugar de descanso em Deus. Tu vai ver isso em Hebreus capítulo 4. Só que esse não é o assunto. E não tem como precisar que o sábado vai ser sempre o nosso sábado aqui do calendário gregoriano. Por exemplo, amanhã, lá para os judeus, o que é o dia? Do grande jejum. Amanhã vai iniciar o grande Yom Kippur. E sabe o que é amanhã lá? Amanhã é Shabbat, sábado, descanso. Amanhã eles não têm que fazer nada. Aí amanhã é que dia lá, irmãos? Terça-feira também. O fuso horário é só 6 horas. Aí então sábado, o Shabbat vai ser no meio da semana? Sim, porque não tem como precisar. O calendário bíblico ele não consegue acompanhar esse calendário gregoriano, porque é um calendário lunar. Você está entendendo? É um calendário lunar. Como a festa das trombetas que eu preguei aqui, que é um dia que ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso que se pegam 2 dias para fazer a celebração das trombetas, porque a lua nova pode aparecer, 18 horas, ou ela pode aparecer às 20 horas, quando ela quer. Então os espias ficavam olhando para a lua para ver, agora vamos ver se a lua vai ficar nova. Aí eles ficavam vendo, quando a lua dava a lua nova, eles tocavam o shofar e dizia: festa da trombeta. Então não dá para se precisar. Você está entendendo? E esse dia que Jesus, quando ele rende o espírito dele, se entrega, pronto, é a viração do dia. A Bíblia diz que o céu até se enegreceu, ficou preto, porque virou-se o dia também, né? Virou-se o dia. Tem um outro versículo que eu quero que vocês leiam, que eu fiz aqui um paralelo profético também. Já nós chega lá, que é no batismo de Jesus e batismo de Moisés. Mas antes eu quero ler aqui com vocês 1 Coríntios. Parece que meu tempo não vai dar não, né, irmãos? Estou tentando correr aqui. Já foi. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, que diz assim, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, ou seja, não com as tradições, com o costume, com os pecados, com as avarezas, com as iniquidades, ou de qualquer jeito. O próprio Paulo está dizendo que era para ser feito a Páscoa, né? Ele vai dizer aqui, não com o fermento velho, e nem com o fermento do que? Da maldade e da malícia, mas com os ázimos, ou seja, sem levedura, sem fermento.
mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O pão relembra o corpo, o ázimo representa o corpo representa a igreja, e a igreja quem é? Você. Você tem que ser esse ázimo aqui, sem fermento, sem pecado, sem falha, sem maldade, porque é essa a mensagem aqui para nós, né? Essa é a mensagem. 1 Coríntios capítulo 10, já vou pegar aqui em seguida, estou correndo. Ora, irmãos, não quero que ignores que os nossos pais, que estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo meio do mar, todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Preste atenção, os pães ázimos era o sustento para eles comerem até passarem pelo mar vermelho. Eles fizeram os pães ázimos, assaram e já comeram rapidamente, porque eles tinham que sair rapidamente. E quando eles chegaram diante do mar vermelho, o que passaram, irmão? Aquilo dali no mundo espiritual foi um batismo espiritual. Batismo significa mergulhar. Eles foram mergulhados naquela realidade de livramento, naquela realidade de salvação, naquela realidade onde os pecados, as iniquidades, o Egito, o mundo, eles deixaram para trás, saíram correndo apressadamente, e agora eles iam viver um novo tempo. É engraçado que, em que direção eles estão indo, irmãos? Caná o quê? Caná, que é uma figura tipológica do céu. Por que nós estamos vivendo ainda esse pães ázimos aqui e querendo correr apressadamente do Egito? Porque nós queremos se encontrar em uma outra terra. Então, por enquanto, esses pães ázimos, nós devemos observar e saber que esses pães ázimos são tanto nós, como também o nosso próprio Cristo, que vai nos tirar daqui e vai nos levar para Canaã, para a terra prometida. O batismo, eles foram batizados em Moisés através das águas do Mar Vermelho, e semelhantemente nós temos aqui também Romanos capítulo, volta aí de Coríntios, Romanos capítulo 6, ou melhor, passa para frente um pouquinho, né? Romanos capítulo de número 6, nós vamos ler aqui o versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo de sua morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos, para a glória do Pai. Assim andemos também em novidade de vida. Vai ver que uma coisa conecta a outra. Eu vou entrar aqui já na outra festa, primícias. Ó, presta atenção. Olha a escala aqui, ó. Ele morre na Páscoa, é sepultado em pães ázimos e ressuscita em primícias. Repetindo para você, ele morre na Páscoa, porque o cordeiro pascual tinha que ser morto na Páscoa. Quando ele exclama e diz assim, ó, eu rendo o meu espírito. Quando ele rende o espírito dele, ele diz, está consumado. Pronto, troca-se o dia. Ele é sepultado em pães ázimos e vai ressuscitar para ser a primícia de Deus e a primícia para nós. Preste atenção. Mas vamos voltar lá em Levítico capítulo 23, abre de novo Levítico 23,
Versículo 10: fala aos filhos de Israel dizendo: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, fizestes a sua colheita, então trareis um molho, um mostro, depende da tradução, das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte, será o que, irmãos? No dia seguinte ao sábado, o sacerdote se moverá. Amém? Preste atenção. Jesus Cristo disse, está aqui escrito em João 12: se o grão de trigo não morrer, ele fica o quê? Você lembra? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Porém, se o grão de trigo morrer, cair na terra e germinar, ele dá muitos frutos. É isso que a palavra vai dizer. Olha o processo: cair na terra, ele tem que morrer. Aí a morte relembra o quê? A Páscoa. Aí ele é sepultado, ele é colocado dentro da terra. Relembra o quê? Pães ázimos, sepultamento. Aí ele vai ressuscitar. Aí aquele grão, irmão, vai ressuscitar. E aquele grão que era só uma semente vai virar uma árvore muito grande. E aquela árvore muito grande é o quê? Vai dar muitos frutos. Olha o segredo que Jesus já estava contando, Aí ele conta isso e nos traz uma revelação. É engraçado, Mateus capítulo 27, abre aí a sua Bíblia. Mateus 27. Mateus 27, nós podemos ler aqui do 51 ao 53. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, Abriu, porque a semente tem que cair, A semente tem que cair dentro da terra. Então Jesus é sepultado na terra como aquele grão de trigo, E abriram-se os sepulcros de muitos dos santos que dormiam, e eles foram o que, irmãos? E saíram que nem um zumbi do The Walking Dead na rua. Não, eles estavam perfeitos, irmão. Imagina só, aquele tanto de gente que tinha morrido, agora ressuscita, e a Bíblia ainda diz aqui no 53, e saíram dos sepulcros, nem o clipe do Michael Jackson, saíram dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Por que há essa ressurreição antecipada? Hein, irmãos? Por que há essa ressurreição antecipada? Porque justamente as primícias era uma colheita que eles faziam antes da época de colher. Eram uns grãos que nasciam primeiro do que os outros. Era como se fosse uma mutação genética que acontecia. E Deus estava falando já, esses primeiros grãos que nascer é primícia, porque a palavra primícia significa primeiro. A palavra primícia significa o quê? Então esses primeiros grãos que vai nascer, eles são meus, vocês vão trazer a mim. Então quando ele morre, rende o seu espírito, olha o que acontece, já há uma ressurreição antes do tempo, porque ele já está dizendo para mim e para você, eu vou ressuscitar todos, e ressuscitar uma parte aqui primeiro, e depois a palavra do Senhor vai dizer aqui, que ele é a primícia. 1 Coríntios capítulo 15, olha aqui que fantástico. É porque não dá, irmão, para aprofundar nisso daqui, não tem tempo, meu tempo aqui já estourou, já foi, ainda tem que falar mais um pouquinho aqui
da última. 1 Coríntios capítulo 15. É muito forte, é muito fantástico isso daqui. Versículo de número 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia daqueles que dormem. Porque há uma ressurreição de carne daqueles que estavam no sepulcro. Mas Jesus, ele ressuscita, e a ressurreição dele em primícias vai ser uma ressurreição que vai levar toda a humanidade, aqueles que nele crê, a ressuscitar juntamente com ele. Sabe por que se você morrer hoje e não acontecer o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, aquele que a palavra de Deus diz que nós todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, se você já tiver batido a cachuleta, já morreu, meu irmão, sabe por que você ressuscita? Porque Jesus ressuscitou primeiro em primícias, dizendo para mim e para você: vocês também ressuscitarão comigo, porque nós somos sepultados em pães ázimos. Houve um sepultamento, houve um batismo, e o ato do batismo é o sepultamento. Houve um sepultamento quando nós passamos pelo batismo da água, certo? Quem está me entendendo, diga amém. E agora há uma ressurreição, porque Ele ressuscita conosco também. Ele nos dá o poder. Aí é o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Isso acontece, né? Ele é a primícia. Aí, só para finalizar essa primícia aqui, quando Cristo ressuscita dentro de nós, e nós damos ao Senhor as nossas primícias, quando Ele é a primazia da nossa vida. Sabe como é que você consegue observar uma pessoa que ele está vivendo aqui agora, neste momento, essa festa das primícias? Quando ele coloca Deus em primeiro lugar em tudo. E quando ele começa a colocar Deus em primeiro, porque primícia é primeiro, quando ele começa a colocar Deus em primeiro, o próprio Espírito Santo, que está dentro dele, que representa Deus dentro dele, vai gerar em nós também. Aí eu não vou ficar lendo aqui um negócio chamado fruto do Espírito. Está ligado diretamente à festa das primícias. Então quer dizer que você, quando você está vivendo os frutos do Espírito, você pega lá Gálatas capítulo 5, versículo 22 e lê, aí tu vai ver um tanto de coisas lá que é o fruto do Espírito. Quando eu vejo alguém que ele tem o fruto do Espírito, eu percebo que essa pessoa sim está vivendo este nível de bênção, de glória. Ele tem vivido a primícia. É bênção. Essas três vêm assim. Depois, 50 dias depois, quantos dias depois? 50 dias depois disso daqui, acontece a outra festa, que é a festa que vai transicionar outono para primavera, Pentecoste, que é a festa da colheita. E em Pentecostes, isso aqui nem precisa muito falar, porque todo mundo aqui já sabe. O que acontece em Pentecostes, irmãos? Nós vamos ler lá, só para manter a regra aqui, Levítico capítulo 23 de novo. Vamos lá, só para ficar bem explicadinho. Levítico capítulo 23. Depois é para vocês contarem, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que
trouxestes do molho da oferta, ou seja, desde primícia, vocês vão contar 7 semanas inteiras. Quanto dá 7 semanas, irmão? 7 vezes 7, irmão. Pelo amor de Deus, fugimos da escola. 49. É para vocês contar. Depois da primícia, vocês vão contar 7 semanas cravadas. O que tem, Senhor? Depois, 49 dias. Que na verdade dá nos 50. Por isso que botaram, depois sucessivamente festa do Pentecoste. Mas é colheita, Pentecoste porque significa 50. Porque é 50 dias depois da Páscoa. Por isso que colocaram o nome festa de Pentecoste. 50 dias depois. 50 dias depois, então, nós vamos ter aqui: até o dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias, então oferecerei ao Senhor uma nova oferta de alimentos para o vosso Deus. Aí, aqui também correlaciona em primícias. Preste atenção, era assim, deixa eu explicar para você. Então você tem a sua plantação lá, em primícias, os primeiros frutos que nasceu, de quem que era? De Deus. Vai lá e oferece ao Senhor. O sacerdote vai pegar aquele mosto, aquele negócio cheio de trigo, de sei lá quais os grãos que tinha. Vários grãos tinha naquela época. Então ele pega, tinha a cevada também. Tem o trigo, tem a cevada. Ele pega aquele, do Senhor. Aí o restante dos outros vai florescendo, vai acontecendo. 50 dias depois, aí agora nós temos aqui um campo fértil. Sabe por que o campo fica fértil? Porque alguém deu primícias. O que acontece no campo nos outros 50 dias e no decorrer dos outros dias, espiritualmente falando, é por causa das primícias. Eu não quero nem entrar aqui no tema ou no assunto que o dízimo tem que ser primícia, sabia? Está escrito, tem que ser primícia, tem que ser o primeiro. Não vou nem entrar nesse assunto. Mas então dá a primícia, pega do Senhor. Aí quando completar os 50 dias, tem agora tem a grande colheita. Tudo floresceu, tudo está dando fruto, vamos colher agora é um campo grandão, não é só um pouquinho que deu. Aí Deus está dizendo: agora vocês vão trazer uma nova oferta. Vocês vão trazer uma nova oferta. Aí a Bíblia vai dizer, em Deuteronômio 16, o irmão Divino falou, nós falamos aqui, que nessas 3 festas, de pães ázimos, de Pentecoste, de tabernáculo, nós não podemos aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Porque Ele tinha dito: vocês vão trazer agora uma nova oferta. O cumprimento espiritual, o cumprimento profético de Pentecoste acontece aonde? Atos capítulo de número, é a descida do Espírito Santo. É o povo sendo cheio de poder de Deus. É gente falando em línguas estranhas. É pessoa sendo avivada. É uma explosão de almas. Depois do batismo com o Espírito Santo, depois de Pentecoste, depois que o fogo desceu, a Bíblia diz que a igreja apostólica em um dia só ganhou 3.000 pessoas. Quantas mil pessoas? É uma colheita de almas grande, não é, irmãos? Porque a obra de Deus é comparada com a colheita, sim ou não, irmãos? Orai para que o Senhor vos mande obreiro para seara. É a obra do Senhor. Então as almas que foram ganhas, 3.000 e depois já 5.000, resulta espiritualmente por causa do Pentecoste. Se você tem vivido o Pentecoste, a tendência sua, das suas colheitas, das bênçãos de Deus na sua vida é aumentar, é crescer. Amém? Eu vou dar aqui alguns textos bíblicos para você. É engraçado aqui que eu anotei aqui, eu esqueci de falar.
mas isso aqui é muito interessante. Olha aqui um paralelo bacana aqui para nós entendermos, ó. Vamos ler aqui primeiro, Atos não, já todo mundo sabe. Então vamos ler aqui Mateus 27. Atos 2 está todo mundo careca de ler, de ouvir, de saber. Preste atenção. Mas nós podemos ler Atos, depois capítulo 1, versículo 8, né? Mas por favor, Mateus 27, acho que eu anotei errado aqui, irmãos, o texto. Mateus 27, versículo de número 6, os principais sacerdotes, não era, versículo 12, não é essa, não é essa, acho que mais aqui de cabeça assim, eu sei que tem algo semelhante em Lucas capítulo 7, quer ver? Mas não sei se tem a mesma fala, mas eu explico para você o que é, porque eu anotei aqui errado o de Mateus. Mas é a mesma passagem, não vai ter o mesmo versículo que eu quero que vocês leiam, né? E aqui talvez não dá tempo de procurar, que é a passagem onde fala que a pecadora ungiu Jesus e Jesus diz: ela me ungiu do alto da cabeça à planta dos pés para preparar o meu corpo, certo? É a mesma passagem de Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante, só que nessa passagem ele não vai especificar tudo com todos esses detalhes, né? Mas Jesus ele vai dizer que quando a mulher pecadora unge ele com aquele unguento precioso, ele diz: essa mulher está me ungindo, está descendo óleo sobre mim, ela está preparando o meu corpo para a morte. Aí eu fiz um paralelo profético aqui desse versículo com o versículo de Atos capítulo 1, versículo 8, aonde existe uma promessa, e a promessa é de receber o poder, que é o cumprimento, né, de Atos. Atos capítulo 1, versículo de número 8, diz assim, ó: mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-de-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder. E o poder que eles receberam foi o que? O Espírito Santo. Jesus está dizendo a mesma coisa, porque ele está dizendo: essa mulher está descendo óleo, porque o óleo é uma das representações do Espírito, para eu morrer. Aí Jesus está dizendo: ó, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser as minhas testemunhas. Aí tu sabe o que é a testemunha no original aqui? Mártires. No original é o que? Mártires. Ou seja, vocês vão receber poder para morrer também. Apesar que hoje, nos dias de hoje, não tem mais tanto assim, a não ser lá pro lado dos árabes, né? Dos muçulmanos que está matando o cristão. Mas o grande troféu e a grande honra de todo cristão sempre foi morrer pela causa do Evangelho. Hoje não, hoje se tiver tem crente que uma perseguiçãozinha qualquer, ai, está me perseguindo, ai, não sei o que. Irmão, naquela época era questão de vida ou morte. Mas por que hoje não está mais assim? Por que hoje não tem tanta essa perseguição? Porque a igreja não tem mais expressão de poder como havia naquela época, a ponto de escandalizar as pessoas. Era tanto milagre, irmão, que escandalizava a gente, incomodava muita gente. Hoje nós temos uma igreja tímida, que está tentando reviver este poder, essa unção. Mas quando encontra algum pastor, obreiro, irmão, que Deus usa com grandes milagres, meu irmão,
Os próprios crentes é os primeiros a matar. A própria igreja é os primeiros a matar. Imagina naquela época, hein? Recebereis poder para você ser as minhas testemunhas, ser os meus mártires em todos os lugares. Então, esse paralelo aí aconteceu neste momento, né? Quando a Bíblia diz aqui, em Levítico 23:16, para que quando chegasse Pentecoste, nós viesse dar a ele uma nova oferta. O que é uma nova oferta aqui no cumprimento de Pentecostes? Diga assim, um novo povo. Porque a Bíblia diz que essa oferta ela era uma oferta voluntária. A Bíblia diz que voluntariamente quase 120 pessoas ouviram Jesus dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestidos. Na verdade não foi quase 120, foi aproximadamente 500 pessoas, segundo o historiador Flávio Josefo diz, que 500 pessoas ouviram Jesus com o corpo ressurreto, e lá na ascensão estava aproximadamente esse tanto de pessoas, mas de 500 pessoas, lá para o cenáculo foram quase 120, vamos dizer que é 119, a Bíblia não arredondou, quase 120, quase 120 pessoas estavam lá, foram voluntariamente buscar, orar, se santificar, se sacrificar, invocar a Deus, foram para lá. Eles eram o novo povo, eles eram a nova oferta ao Senhor em Pentecoste. Eles voluntariamente estavam lá, buscando, adorando. Eles eram ofertas, estavam dando ali ao Senhor as verdadeiras primícias, né? E aconteceu o quê? Que o Pentecoste veio sobre eles, a unção e o poder. A Bíblia vai dizer também em Levítico capítulo 23, no versículo de número 18, que eles também deveriam levar um pão e parti-lo ao meio. Só que esse pão lá, que era feito em Pentecoste, já era o pão com o fermento. Este pão com fermento estava lá em Pentecoste. Este pão com fermento era aquelas pessoas que estavam buscando a Deus com os seus pecados, com as suas falhas, com os seus erros, mas mesmo com as falhas, com os erros, com a imaturidade, eles também foram um corpo que estava lá, porque o pão é o corpo, pessoas, igreja. Eles também representavam esse pão que estava lá, que mesmo com as falhas, que mesmo com o fermento, o Espírito de Deus veio sobre eles, falaram em novas línguas, profetizaram, fizeram grandes milagres. Isso acontece no Pentecoste, um pão que era partido em 12, mas o fermento do pão, irmão, ele não só representa o pecado, existe o fermento que representa o reino dos céus. Jesus conta numa parábola. Jesus disse que nós temos que ser o fermento para essa geração. O que é o fermento, irmão? O fermento ele pode ser a menor parte da massa, é só um pouquinho. A massa é grande, o fermento é pouco, mas esse fermento ele influencia toda a massa. Ele pode influenciar. Estava quase 120 pessoas quando o Espírito Santo veio. Olha que esse pão se transformou, nós aqui, porque ele foi fluindo. E da mesma mensagem de Pentecoste, que significa colheitas, de lá para cá, olha quantas pessoas, olha se nós não estamos vivendo o Pentecoste ainda, quantas pessoas estão sendo salvas todos os dias, porque todos os dias nós vivemos também o Pentecoste da colheita. Talvez o Pentecoste de sacrificar, talvez o Pentecoste de ofertar, talvez o Pentecoste de levar para o Senhor uma oferta e não se apresentar de mão vazia, é o Pentecoste que muitos não querem viver. Hoje nós somos um povo cristão. Você não pode também
viver como um judeu. Agora eu sou judeu porque o pastor falou que nós temos que celebrar as festas e isso, aquilo, outro e tal. Não é isso, irmão. É você entender o aspecto profético e espiritual por trás disso daqui. Porque não foi coincidência que ele colocou exatamente as festas em acontecimentos futuros. Quando ele instituiu a Páscoa, ele estava falando: ó, vocês vão matar um cordeiro, porque o meu cordeiro vai ser morto. Quando vocês celebrar o pão ázimo, é na hora que o meu filho vai ser sepultado, o corpo dele. E quando ele ressuscitar, vai ser em primícias, porque eu estou informando para vocês que em primícias ele vai ressuscitar junto com todo mundo, e isso vai dar muitos frutos. E depois vai se cumprir a promessa de Joel. Vocês vão contar 7 semanas, 49 dias, e vai vir uma época de muita colheita, porque é nessa época que eu escolhi para descer o meu Espírito sobre a igreja. Numa colheita de bênção, uma colheita de milagres, uma colheita de provisão, uma colheita de mudanças, de restauração, de transformação. Irmãos, quantas vidas não foram curadas, restauradas, mudadas em Pentecostes? Muitas, milhares. Ou seja, diariamente nós estamos vivendo essas festas. Essas 4 aqui que são conhecidas como de outono, elas já tiveram seu cumprimento e estão se cumprindo, e na plenitude vai se cumprir. As outras 3 que nós já falamos aqui, que foi trombetas e que foi também tabernáculo, e agora especialmente no dia de amanhã em Yom Kippur, elas também parcialmente estão se cumprindo. Parcialmente. Viveremos elas na plenitude em breve. Você pode ter certeza disso. Então, irmão, isso aqui foi só um balaio de gato, um resumão assim. Tentei. É bom que deixa para o próximo ano para a gente explicar mais e falar mais, né? E expor mais isso daqui. Páscoa, pães ázimos. Nós temos aqui também as primícias e o Pentecoste. São mensagens de Deus, são épocas e estações de Deus. Está vendo o menorá ali em cima da mesa, ali, uma réplica do menorá, que é o candelabro? A Bíblia diz que o sacerdote ele tinha que colocar óleo naquele negócio ali, e a chama não poderia se apagar de forma nenhuma. De forma nenhuma. Esse candelabro também, o menorá, você vê que ele tem 7 pontas, porque também ele representa as 7 festas bíblicas, que não deveriam ser esquecidas, que não deveria se apagar. Os próprios judeus, eu disse aqui lá na festa das trombetas, que eles ficaram um período de quase 500 anos sem comemorar a Páscoa e nenhuma das outras festas. Aí teve que Josué, ou melhor, Neemias e Esdra, trazer eles de volta, porque a última vez que tinha se comemorado era na época de Josué. Imagina, um espaço de tempo de 500 anos. Então está tudo ligado isso. Se você fazer uma teologia sistemática e conectar uma coisa com outra, tu vai encontrar mais e mais revelações que tem a ver com os 7 Espíritos de Deus, que tem a ver com as 7 lâmpadas, que tem a ver com as 7 festas, e assim vai. A última festa que se comemora é o que? É o que o pastor pregou ontem, tabernáculo. É a última lâmpada, e é o último momento, porque vai ser uma época de quê? O milênio. Nós estaremos em Cristo, nós estaremos no reino 100%. Então está tudo conectado. Foram mensagens, são ensaios até hoje de coisas que vão acontecer e estão acontecendo, e vai acontecer na plenitude em breve.
Comece a observar isso, comece a enxergar isso, que você vai entender melhor. Amém? Eu vou finalizar por aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Dê mais uma salva de palmas para Jesus aí, irmãos. Pegue o seu pedido de oração aí. Eu estou aqui na mão com os pedidos de oração do pessoal do YouTube, do Facebook. Só desse dia 17, olha quantas pessoas, gente. Meu Deus do céu. Juntando aqui já os pedidos, são milhares de pessoas. Ó, quanto papel aqui. Mas eu sei que Deus, Ele vai responder cada uma dessas pessoas. Vai responder você também que está aqui essa noite. Amém? Pegue esse pedido aí e comece a orar. Comece a falar com o Senhor neste momento. Comece a clamar por Ele agora. Deus, nesse momento, Pai, nós apresentamos aqui diante de Ti, Senhor, cada pedido, Senhor, cada pessoa, Pai. Quantos não estão aqui, Senhor, clamando pelo milagre de cura, Pai? Querem saúde, querem, Senhor, viver um tempo de paz na sua saúde, porque a dor, a enfermidade, a doença, ela tira esta paz. Mas, Senhor, toca cada um agora, cura dos nervos, dos ossos, das juntas, articulações. Espírito Santo de Deus, que neste momento venha um milagre, Pai, o milagre na contabilidade financeira de cada irmão, Senhor. Esse espírito de miséria, de dívida, de falência, de amarração, sai agora, vai embora. Toda influência maligna, todo fator hereditário de maldição, família que faliu e essa falência vem vindo, sai agora, sai da empresa, sai do comércio, sai do estabelecimento de trabalho, sai da profissão dessa pessoa, toda amarração. Deus, esses dias são dias especiais, são dias de honradinho, dias de juízo. Sentencia o teu povo, Pai, em sentenças de bênção, sentenças de milagre, sentenças, Pai, para mudar a sorte desse povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar também os casais, Senhor, que estão passando por lutas, estão passando por grandes provações, Senhor. Visita agora, Pai, este meu irmão, essa minha irmã, que está querendo a restauração do casamento, talvez do namoro, do noivado. A pombagira entrou, Senhor, e está destruindo, virando a cabeça do esposo, virando a cabeça da esposa, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva. Todo esse mal vai embora agora. Tudo aquilo que foi colocado pela feitiçaria, pela bruxaria, pelos trabalhos de magia negra, saia, saia. Eu oro também, Senhor, pela família. Restaura essa família, Pai, cura. Traz a essa família, Pai, milagres, libertação, Senhor. Eu creio, Pai, nos milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A voz acabou. Dê uma salva de palmas para Jesus.